Seja bem-vindo ao Podcast Informação, um podcast do Jornal O Diário, com Darwin Valente. Olá, eu sou Darwin Valente e a Polícia Rodoviária Federal vem agindo junto à rodovia Presidente Dutra, que é a mais importante estrada federal da região de Mogi e também uma das mais importantes de todo o país, visando combater uma arriscada e perigosa fórmula adotada por caminhoneiros para não pagar os pedágios existentes ao longo de toda a estrada e também evitar os postos de pesagem quando estão com a carga acima dos limites. A ação dos policiais rodoviários vem sendo feita em conjunto com a concessionária Nova Dutra, que administra a rodovia, e com os seus respectivos sistemas de cobrança. O que vem acontecendo nas estradas é a chamada prática de evasão de pedágio, que pode ser explicada da seguinte forma: o motorista de caminhão com as placas dos veículos cobertas para não serem identificados atravessam sem autorização o bloqueio viário com ou sem sinalização ou dispositivos auxiliares, deixando de ingressar tanto nas áreas destinadas à pesagem dos veículos, como deixando de efetuar também o pagamento do pedágio. São infrações consideradas graves, segundo o artigo 209 do Código de Trânsito Brasileiro. Semanas atrás, na praça de pedágio de Arujá, na rodovia Presidente Dutra, foi realizada uma blitz para coibir abusos desses tipos que vem acontecendo com muita frequência aqui na nossa região. O trabalho deu certo, realizada pela Polícia Rodoviária Federal em conjunto com a CCR Nova Dutra, os resultados foram surpreendentes. Vejam bem, os senhores e senhoras internautas. 4 veículos foram autuados pela prática de evasão, sendo que em um dos casos, uma carreta tinha histórico de 202 evasões de pedágios da rodovia, com R$ 12.207,70 em débitos. Numa outra autuação, um caminhão havia se evadido por 105 vezes, tendo registrado um débito de R$ 3.156. Os abusos não param por aí. Números oficiais que foram divulgados a pedido da coluna Informação do Jornal Diário de Mogi indicam que entre janeiro e dezembro do ano passado foram registrados 130.873 casos de evasão nas praças de pedágio dos municípios de Arujá e Guararema, somente para constar a região do Alto Tietê. No mesmo período do ano de 2018, foram 145.640 evasões, bem mais do que no ano que terminou recentemente. A concessionária Nova Dutra promove o monitoramento das evasões de pedágio ocorridas por meio da coleta de informações nas pistas de passagem das cabines das praças, que servem para subsidiar a Polícia Rodoviária Federal nas ações realizadas para combater esse tipo de infração. Para o coordenador de interação com o cliente da Nova Dutra, Diego Dutra, as pessoas precisam estar atentas em relação aos riscos que a evasão pode trazer, com frenagens ou colisões, além de colocar em risco tanto a vida dos usuários da rodovia quanto a dos colaboradores que trabalham nas praças de pedágio. Chega a impressionar a audácia desses motoristas que simplesmente avançam pelos postos de pesagem ou de pedágio para evitar que sejam autuados, seja por excesso de peso ou para evitar o pagamento do pedágio cobrado nas rodovias federais. Que existem determinados abusos no valor de certos pedágios não há o que se discutir, a gente já comentou isso numa coluna passada. Mas não é agindo dessa forma, agindo ao arrepio da lei e colocando a vida dos demais motoristas em perigo, que vai se resolver tal problema. Existem caminhos e formas legais de questionar situações como estas enfrentadas pelos caminhoneiros.
E não é arrebentando cancelas ou fugindo dos postos de pedágio que tais problemas serão resolvidos. Ao transitar com os caminhões acima do peso, os próprios motoristas colaboram para a degradação progressiva das condições de segurança das estradas, que passam a exigir manutenção e conservação em espaços cada vez menores de tempo. E o dinheiro para isso, de onde sai? Da cobrança dos pedágios pelas concessionárias. Nessa espécie de permanente roda viva, a Polícia Federal resolveu agir e novas blitz deverão acontecer durante todo esse ano nas estradas federais de todo o país. Foi a fórmula encontrada pelas autoridades para evitar que os abusos continuem ocorrendo e afetando diretamente os demais usuários que pagam religiosamente o pedágio para usar uma estrada de boa qualidade. Os abusados devem ficar atentos, pois novas ações policiais e novas multas deverão ocorrer durante o ano de 2020, que está somente começando. É algo para se esperar, conferir e até refletir com um pouco mais de calma. E uma outra informação, depois dessa preocupante notícia, uma para quem costuma curtir aí os feriados, viajando para outros estados ou até mesmo para outros países. O certo é que o setor turístico brasileiro está de olho nesse ano que está só começando, já que o brasileiro poderá descansar um pouco mais no ano de 2020. Esse ano terá 9 feriados nacionais que irão acontecer em dias de semana, quase o dobro do que aconteceu no ano passado, um ano relativamente de poucos períodos de descanso durante da fase de segunda a sexta-feira. Geralmente feriados aconteceram em sábados e domingos, o que impedia que as pessoas curtissem ou até emendassem, o que vai acontecer durante este ano. A Escola Superior de Gestão de Turismo da Uninter diz que o impacto dos feriados no turismo brasileiro é positivo, por isso recomenda desde já antecedência e planejamento nas viagens. Quanto antes a negociação for feita, mais condições de bons pacotes poderão acontecer. Fica a dica e a gente volta a qualquer momento ou amanhã com mais uma coluna Informação. Um grande abraço a todos e até lá, amigos. Você acabou de ouvir Podcast Informação, um podcast do jornal O Diário com Darwin Valente. Até a próxima!